Olá, aprovada aqui na Lesp a Lei 17.760 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a instituir, regulamentar e implementar o Programa Saúde da Mulher Paulista. Um dos problemas comuns entre as mulheres é o mioma, e esse é o assunto de hoje do Alesp em Pauta. Para essa conversa, eu recebi em ambiente virtual o doutor Henrique Elks, que é cirurgião endovascular. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pela oportunidade de discutir aqui com vocês um tema tão importante, tão relevante para a saúde da mulher, para a qualidade da vida da mulher, para a fertilidade das mulheres, que é a miomatose uterina, que é uma doença super comum, que a gente encontra numa porcentagem gigantesca da população e que muitas vezes a gente acaba tratando de uma forma por falta de oportunidade, às vezes por falta de técnica, de uma forma que poderia ter sido feita de uma maneira diferente para preservar o útero e a fertilidade dessas mulheres. Obrigada. Também agradeço a participação aqui, ter aceito o nosso convite, da doutora Claudiane Arruda, que é ginecologista obstetra. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite, é um prazer também estar aqui participando deste bate-papo a respeito de uma doença que acomete mulheres, como o Henrique já falou, causando incômodos no dia a dia, infertilidade, e vamos conversar aí sobre esse assunto tão importante. Doutora Claudiane, todos os dias aí a senhora atende com certeza muitas mulheres. É recorrente, é até comum que as mulheres cheguem ao seu consultório com problemas, com miomas? Então, os miomas são muito comuns mesmo na nossa rotina de consultório ginecológico. Muitas vezes as pacientes já chegam com o diagnóstico feito e outras vão acabar sendo avaliadas e, através de exames complementares de rotina, vão acabar descobrindo o diagnóstico de miomas. Mas, dependendo do histórico, dependendo da idade, é uma avaliação e uma orientação que nós fazemos. Doutor Henrique, conta um pouco para a gente até da experiência que o senhor tem nesse assunto e o quanto, né, as mulheres já chegam até vulneráveis aí ao seu consultório. Claro, são 25 anos que eu trabalho com embolização de mioma, que é uma técnica minimamente invasiva, que provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas complementando o que a Claudiane falou, que eu acho que é super importante, muitas mulheres chegam nos nossos consultórios. É engraçado que a radiologia intervencionista meio que hoje trabalha muito grudado com a ginecologia e com outras especialidades. Então, muitas pacientes que acabam me procurando são pacientes que foram propostos alguns tratamentos que a paciente não concorda. Por exemplo, a esterectomia, que é a retirada do útero por conta de uma doença benigna, que é a miomatose. Hoje em dia, vocês, mulheres, não são iguais às mulheres de 30, 40 ou 50 anos. Vocês querem manter a qualidade de vida, preservar o útero, preservar eventualmente a possibilidade de uma gravidez mais tardia, e muitas vezes essas mulheres acabam procurando o radiologista intervencionista com medo, ou com receio, ou com não concordar com a indicação da esterectomia. Um ponto. E um outro ponto muito importante, complementando o que a Claudiane falou, que é fundamental, a gente só trata, tanto nós, radiologistas intervencionistas, quanto os ginecologistas, os miomas só devem ser tratados quando eles são sintomáticos, o que eu tenho certeza que a Claudiane vai acabar discorrendo aí sobre os sintomas da miomatose. Esses achados de exame ultrassonográfico, aquela mulher que foi fazer um ultrassom transvaginal por rotina e encontrou ali um mioma, mas ela não tem sintoma, na grande maioria das vezes essa mulher ela não tem indicação de tratamento qualquer. Doutora Claudiane, fala um pouco para a gente até sobre esse aspecto, né? Porque o que é, então, um mioma? E porque às vezes a mulher recebe ali, pega no exame, vê o resultado e já se assusta. Estou com mioma, é uma doença grave. Não é? Fala um pouquinho para a gente.
Os miomas são nódulos benignos encontrados no útero e eles têm diversas localizações. A localização desses miomas nós podemos aí classificar segundo alguns critérios, mas na prática, para facilitar para quem vai tentar entender, eles podem estar na parte da camada mais externa do útero, que nós chamamos de serosa, pode ser encontrados também na camada intermediária do útero, ou dentro da camada que nós chamamos de endometrial, submucosa, que é exatamente onde se processa a menstruação. Eles podem ter vários tamanhos, eles podem causar ou não sintomas como menstruação excessiva, desconforto no período menstrual, infertilidade ou ser um achado de exame. Mas, geralmente, no dia a dia, nós vamos encontrar mulheres que chegam aqui no consultório falando sobre dores, sobre, às vezes, um aumento no volume da parte inferior do abdômen. E como são nódulos geralmente benignos, eles podem, sim, ser encaminhados ou serem acompanhados, sem necessitar de um encaminhamento, de uma forma clínica. Então, dependendo da idade da paciente, do quadro clínico, se ela quer ou não engravidar, eles vão ter indicação de tratamento clínico, cirúrgico ou acompanhamento. Raros são os miomas que sofrem um processo que nós chamamos de envelhecimento, degeneração, ou evoluem para um quadro de tumor que vai receber o nome aí de sarcoma. É bem raro acontecer. Por isso que nós, ginecologistas, optamos por acompanhamento de sintomas, avaliação, se tem ou não indicação de cirurgia, e dependendo do tratamento aí, depois nós podemos conversar em associação com o Henrique, mas são vários. Uhum. Quais são, doutor Henrique? Já conta pra gente quais são esses acompanhamentos. Há uma medicação inicialmente? Basicamente, hoje, as pacientes elas têm 4 opções de tratamento. Então, a primeira opção é o tratamento que a gente chama, que os ginecologistas utilizam muito dessa ferramenta, que é o pseudo-tratamento clínico, né? Que é o tratamento hormonal, via anticoncepcional, na maioria das vezes. Eu, particularmente, não gosto muito de chamar isso de tratamento, porque, na verdade, a gente não está tratando a doença, a gente está tratando os sintomas. É a mesma coisa a gente tomar aspirina para dor de cabeça. A gente resolve a dor de cabeça, mas a fonte da dor de cabeça a gente não está tratando. Então, quando a gente fala em tratamento clínico com anticoncepcional, ele é muito importante, muito útil em um determinado período de tempo. A gente não pode pensar em estender isso como tratamento definitivo para miomatose, porque em determinado momento essa mulher vai querer engravidar e ela vai parar de tomar o anticoncepcional. E quando ela para de tomar o anticoncepcional, dependendo da localização, como bem disse a Claudiane, dependendo da localização desse mioma, os sintomas vêm muito piores do que eles estavam antes, depois do anticoncepcional. Então, vamos classificar esse tratamento clínico como uma aspirina para dor de cabeça e não propriamente como um tratamento que é feito para tratar a doença de miomatose. A outra opção de tratamento, eu vou já colocar ela como segundo lugar, mas na verdade ela não deveria ser o segundo lugar, nem o último. Eu particularmente, Henrique Elkes, eu sou radicalmente contra ela hoje em dia, e nunca indico, mas claro que é sempre eu dou a minha opinião, mas quem decide sempre é a paciente, né? É a esterectomia, que é a retirada cirúrgica do útero. Veja, como a Claudiane falou, o mioma, ele não vira câncer. Sob nenhum, eu faço isso há 25 anos, eu nunca vi. Claro que tem o sarcoma, útero, mas assim, é muito, vamos dizer assim, liberativo de falar que esse sarcoma veio de um mioma, entendeu? Então, isso não acontece, não existe nenhuma comprovação científica que mostra que um sarcoma veio de um mioma. Então, assim, de forma geral, o mioma não vira câncer. Então, a retirada de um órgão importante para a mulher, não só os ginecologistas antigos, com certeza a Claudiane deve ter tido algum professor na faculdade que falava que o útero serve para menstruar, engravidar e ter câncer.
Então, se já menstruou e já engravidou, tira para não ter câncer. O que hoje é uma temeridade. Não se justifica uma cirurgia tão invasiva hoje em dia, simplesmente pelo fato de possibilidade de um câncer. Então, a esterectomia é a retirada do útero, e é muito importante que as nossas ouvintes, as nossas telespectadoras entendam que o útero não serve só para engravidar. Ele tem um papel fundamental na feminilidade da mulher, ele tem um papel fundamental na sensação de maternidade das mulheres, mesmo que essas já tenham sido mães ou que não queiram ser mães. Psicologicamente é muito importante a presença do útero. Além do que, do ponto de vista físico, o útero sustenta a pelve feminina. Então, muitas mulheres que tiram o útero acabam tendo aqueles problemas de pelve caída, de bexiga caída e etc. Então, é um tratamento que hoje, a não ser em casos muito bem selecionados, claro, é um tratamento que hoje não se justifica, na minha opinião. O terceiro tratamento, que a Claudiane pode falar melhor do que eu, é a miomectomia cirúrgica, que é feito com maestria pelos nossos ginecologistas e tem ótimos resultados, que é a retirada cirúrgica desses miomas. Isso pode ser feito tanto por um corte na barriga, como por videolaparoscopia e hoje em dia até por robô. E os resultados são muito bons quando em mãos habilitadas. Mas é importante entender que quando é um útero polimiomatoso, ou seja, aquele útero que tem muitos miomas, eles acabam sendo retirados, o útero é costurado e ali se formam cicatrizes. Então, algumas mulheres podem evoluir com abortos de repetição pós uma miomectomia de um útero polimiomatoso. É claro que aquele mioma, como a Claudiane falou, que fica na cavidade, que chama submucoso, pode ser tirado por uma esteroscopia, que é um procedimento muito simples, que o ginecologista sobe pela vagina, entra no canal o canal uterino e tira esse mioma com uma câmera, e é uma coisa extremamente simples e a paciente fica super bem. E a quarta e última possibilidade de tratamento é a embolização de mioma, que é um tratamento feito por radiologistas intervencionistas, que consiste nada mais do que a gente matar, entre aspas, claro, de uma forma muito leiga, para que todos entendam, matar esses miomas de fome. A gente entope as artérias que irrigam essas lesões miomatosas e os miomas morrem de fome e os sintomas, depois de 2 ou 3 ciclos menstruais, desaparecem completamente e essa mulher pode engravidar 6 meses depois. Doutora, pode complementar. O Henrique fez um resumo muito apropriado aí dos tratamentos. O tratamento clínico, que seria o acompanhamento, muitas vezes nós decidimos com a paciente quando ela quer ter uma melhora desses sintomas. Então, ou ficar sem menstruar, ou ter uma redução aí do fluxo menstrual. E indo para outra ponta, que seria a opção da retirada deste órgão, realmente na prática clínica hoje em dia, essa possibilidade está bem reduzida, porque você tem que passar aí por toda uma avaliação lógica dessa paciente. Se ela teve ou não filhos, se ela quer ou não ter filhos, esse órgão, é melhor nós pensarmos em preservá-lo. Hoje em dia nós temos mulheres que optam em fazer uma gravidez ou ter um filho depois dos seus 40, 45 anos, muitas vezes utilizando aí de ovodoação, que é doação de óvulo, feito por outras mulheres, mas se ela tem o órgão dela, o útero preservado, ela vai conseguir gestar. E talvez nós, hoje em dia, estejamos bem nessas outras duas opções de tratamento, que é a retirada cirúrgica desses miomas, por várias vias, como o Henrique já falou, esteroscopia, robótica, videolaparoscopia, mini cesárea, dependendo aí de como está o volume desse útero, e também a radiologia intervencionista hoje fazendo um tratamento muito efetivo, muito significativo para melhorar a qualidade da vida dessas mulheres que muitas vezes têm aí menstruações com dor, com fluxo exagerado, que às vezes nós temos que ficar fazendo infusão de ferro pelo volume que acontece de perda sanguínea. Então, de tudo isso que já foi comentado aí muito bem pelo Henrique, nós ficamos bem na transição aí de um tratamento da retirada dos miomas até na preservação deste útero para que ela possa engravidar e através aí da redução
o tamanho dos miomas é bem significativo pela radiologia intervencionista. É o que mais nós fazemos atualmente. As mulheres vivem mais, pedem qualidade de vida, querem ter o controle, né, do seu corpo, e já logo de cara fala, olha, você tem mioma, a sua idade não permite que você engravide, então tem indicação de retirada de útero. Isso nos últimos anos, graças a Deus, tá diferente. Nós temos aí opções dessa paciente pensar, dela sentir o que ela quer, e com possibilidades cirúrgicas bem tranquilas para a gente. Uhum. E, doutora, em que caso é indicado realmente a retirada do útero? Né, os dois médicos falaram para a gente, deram aí explicações bem claras, mas porque a gente ouve pessoas ainda que recebem esse diagnóstico e falam, a primeira coisa é, me passaram uma medicação, se não melhorar, falaram que é para eu retirar o útero. Então, essa conduta vai acontecer muito com pacientes bem próximos à menopausa. Vamos colocar aí, se a idade da menopausa, no caso da mulher brasileira, acontece entre 48 a 50 anos, é uma indicação que nós vamos encontrar mais nas mulheres nessa idade. E, obviamente, fazendo uma discussão clínica com ela, porque tem mulheres que falam, não, eu tenho um histórico familiar de retirada de útero, minha mãe teve, minha irmã teve, eu acho melhor eu tirar. Nós temos sempre que orientar que, mesmo se optando pela fazer a retirada desses miomas, eles podem voltar. Há casos em que o útero está muito grande, volume que, assim, nós comparamos, às vezes, a meses de gestação. Isso está incomodando a paciente. E ela fala, não, mas eu vou passar por uma cirurgia e tirar miomas. E, às vezes, daqui a um tempo, um ou outro mioma volta, ou um novo mioma se forma, eu tenho que passar por um novo procedimento cirúrgico. Então, essa indicação é baseada muito na idade, na vontade do paciente e no que ela já teve de histórico de evolução desses miomas ao longo dos seus últimos anos. Não existe uma regra. Você vai discutir bem o caso clínico daquela paciente, que muitas vezes está chegando até nós para ter uma outra opinião, para ver o que ela tem aí de outra opção para tratamento cirúrgico ou não. Então, nós temos que ouvir muito a vontade da paciente, o que ela está sentindo, e deixar aí um tempo para ela pensar no que vai ser melhor para ela, explicando, obviamente, todas as possibilidades. Doutor, esses procedimentos que o senhor falou para a gente, inclusive da cirurgia, quais os riscos da cirurgia? O senhor até comentou, né? Tirando ali o útero, as consequências disso, que pode acontecer com a mulher, enfim. Mas tem riscos esses procedimentos? Claro, então veja, todo procedimento médico tem risco, independente de qual seja ele. Então, é super importante, como nós médicos, a gente tem que ser muito honesto com os pacientes e colocar exatamente tudo que pode acontecer, justamente para, como a Claudiane falar, facilitar a decisão dessa paciente. Então, a gente tem que colocar todas as coisas boas, todas as coisas ruins de todos os procedimentos. Na miomectomia, então, como eu falei, pode ter abortos de repetição, dependendo da quantidade de miomas que forem retirados. Que é a miomectomia cirúrgica, né, que a gente conversou. Existe uma possibilidade que não acontece de rotina, mas é uma coisa que pode acontecer, que é a retirada do útero no momento da miomectomia. Dependendo se tiver muito sangramento, dependendo se tiver alguma complicação, é claro que o ginecologista que estiver operando, entre a vida e o útero, ele tira o útero e tudo bem. Então, mas isso é uma coisa que o paciente tem que saber que pode acontecer. Porque senão é uma complicação pro ginecologista. Depois que o paciente acorda, tem que explicar que ele teve que tirar o útero. Então é sempre muito importante que o paciente saiba que uma cirurgia de miomectomia extensa
pode evoluir com a perda do útero. Isso não é uma complicação, isso é uma consequência do procedimento. Quanto à embolização, a principal complicação que pode acontecer, e eu vou explicar ela em detalhe, é uma coisa chamada menopausa precoce. Tá? Eu tenho quase 4.000 pacientes embolizadas nesses últimos 25 anos e eu não tive nenhuma pausa precoce em pacientes com menos de 45 anos. O que acontece é que a partir dos 45 anos, as ligações arteriais entre o útero e o ovário, elas se afrouxam. E quando eu estou jogando aquelas bolinhas para interromper o fluxo do sangue que vai para os miomas, alguma bolinha pode fugir dali e ir para o ovário, causando uma insuficiência ovariana. Mas isso é praticamente possível de acontecer com pacientes com menos de 45 anos e pacientes com mais de 45 anos, isso pode acontecer em aproximadamente 6 a 8% das pacientes. É claro que a gente, não sei nem se a gente pode considerar isso, né, Claudiane, como uma menopausa precoce com pacientes acima de 45 anos, mas sim, eventualmente algumas pacientes podem entrar na menopausa pós a embolização. Eu já tive pacientes que eu embolizei com 50, 51 anos de idade que não estavam na menopausa e não entraram na menopausa, entraram 2, 3 anos depois. Uma coisa super importante a gente fala aqui, que existe não é um mito, na verdade, é uma verdade, mas tem que ser bem explicada. Muitas mulheres vêm no meu consultório falando assim, não sei se eu vou fazer algum tratamento, porque eu tenho 46, 47 anos, daqui a pouco eu entro na menopausa e eu sei que quando eu entrar na menopausa os meus miomas vão morrer. Na verdade, assim, vão, mas isso não é um processo do dia para a noite. Não é que ela entrou na menopausa hoje e amanhã os miomas já estão disfuncionais. Esse processo pode demorar, às vezes, 2, 3 anos para acontecer. E a gente está aqui lutando pela qualidade de vida dessas pacientes. Tem pacientes que entram no consultório dizendo que elas não conseguem mais ter relação sexual com o marido, que elas não conseguem sair para trabalhar porque o sangramento é muito excessivo. Eu embolizei uma ex-secretária da saúde há muitos anos, que ela estava num congresso, e ela estava numa banca, num congresso, e de repente ela levantou e não percebeu que ela tinha menstruado inteira ensanguentada. E tiveram que achar uma toalha para ela sair amarrada na toalha. Ou seja, essas situações, elas são extremamente constrangedoras. Essas situações minam a qualidade de vida, minam o casamento, eventualmente, o relacionamento marido e mulher. Então, a gente tem que lutar, e todas essas técnicas minimamente invasivas que a gente está falando, desde o robô que é feito para miomectomia, a embolização, o objetivo é qualidade de vida com preservação da função do útero dessa mulher. É isso que é a nossa busca sempre. Uhum. Doutora Cláudia, pode causar ali o mioma e também ele pode desaparecer? Olha, o mioma, ele aparece por uma tendência genética. São células que vão causando a formação de tumores sólidos, benignos, e isso tem tudo a ver com a genética dessa mulher. Não necessariamente que essa genética precise ter da mãe, nós podemos também ter uma genética paterna e contribuir para a formação desses miomas. E mioma, depois de diagnosticado, depois que ele é detectado, ele não desaparece, a não ser que tenha sido feito aí ou uma retirada cirúrgica ou uma intervenção radiológica. Porque se ele é um nódulo, ele é diferente daquilo que nós chamamos de lesão cística. A lesão cística ela é composta por água, por cisto. Então, ela pode desaparecer, o organismo pode absorver ou alguma medicação dissolver. Mas aquilo que é sólido não vai desaparecer, pode diminuir de tamanho. E o Henrique comentou um detalhe agora muito importante, que é a diminuição do volume do útero e dos miomas na pós-menopausa, que não é um processo assim tão rápido. Úteros com miomas grandes, volumes grandes, ele vai levar um tempo muito significativo para ter redução. Então, pode acontecer também de nós termos que fazer uma abordagem cirúrgica em pacientes com útero miomatoso na pós-menopausa. Essa questão da qualidade de vida, principalmente dor, obviamente ela não vai ter mais sangramento, mas esse mioma, dependendo do tamanho da localização, ele pode sofrer uma degeneração. Degeneração é quando ele
sofre uma isquemia, ele perde a vascularização e a mulher começa a ter dor pélvica. Ela vai ter um desconforto para ter relação. Então, tudo isso tem que ser abordado. Não é que todo mioma vai ter sua vida solucionada com a mulher chegando aí naturalmente na fase da menopausa. Por isso que cada caso tem aí uma conduta, um acompanhamento bem diferenciado. Interessante isso. Doutora, eu queria que você falasse um pouco, assim, para a gente, a medicina, ela avança todos os dias, praticamente, né? E a tecnologia também. Então, o que nós temos, o que o senhor falou para a gente, é o que nós temos de mais avançado, ou outras técnicas têm sido desenvolvidas para tratar? A embolização é uma técnica que existe desde 1995, alguma coisa em torno de 30 anos, que para a medicina é relativamente jovem, né? Quando a gente fala numa técnica de 30 anos, é uma técnica jovem. Mas existe hoje já extensa literatura, centenas de milhares de casos feitos, quer dizer, a gente já tem uma experiência muito grande nisso. E desde que eu comecei aí no idos dos anos 2000 a embolizar para agora, a gente observou uma mudança total, tanto da qualidade de imagens que a gente consegue fazer, quanto dos materiais que a gente usa. A gente consegue fazer, quando eu comecei a fazer as partículas, as bolinhas que a gente usa para fazer a embolização, elas eram grotescas, elas eram irregulares, tinha um pós-operatório difícil, doloroso. Hoje a gente consegue pós-operatórios muito mais tranquilos e resultados muito mais palatáveis. Além do que, está chegando aí agora, começando a entrar no mercado uma nova técnica intervencionista, que é a ablação dos miomas, que é feito por uma agulha, feita de uma técnica minimamente invasiva, que na verdade ela se iniciou, a origem dela foi da ablação de tumores hepáticos e pulmonares, e aí se desenvolveu uma técnica também para os miomas, que é uma técnica minimamente invasiva, que não precisa nem de internação, é feita somente uma sedação e a paciente vai embora no mesmo dia, que também tem resultados promissores e resultados super legais. O que acontece é que, vamos dar um exemplo das varizes, varizes de perna, que é um terror, principalmente para as mulheres, mas os homens têm também. Quando começa a aparecer muitas técnicas novas para tratar determinada doença, é porque as técnicas que eram utilizadas até o momento não satisfizeram tanto a parte médica, os médicos, como os pacientes. Então, a safena, o que se fazia antigamente, as varizes, se arrancava a safena. E aí foi se desenvolvendo uma série de novas técnicas para se preservar a safena de alguma forma. É a mesma coisa com os miomas, quer dizer, a histerectomia, ela passou a ser, e no Brasil hoje, por incrível que pareça, se faz entre 250 e 400 mil histerectomias ano por miomas, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente fala na medicina privada, isso eu concordo plenamente com a Claudiane, é uma coisa que meio que cada vez mais está se rarificando, aí, né? Rareando. A gente não vê isso tanto, ainda vê, mas vê menos do que via antigamente. Mas no Sistema Único de Saúde é uma coisa ainda recorrente. E nós todos, sociedade, nós médicos, vocês mulheres, vocês têm que brigar cada vez mais pelo aquele empoderamento, que não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas nesse caso eu acho que tem total sentido, de vocês tomarem conta da saúde de vocês e escolherem realmente uma técnica que mais vai de encontro às suas expectativas. Uhum. E, doutora, até dentro disso que o senhor falou, de que no Sistema Único de Saúde é grande o número de cirurgias, então, né, a retirada do útero dessas mulheres, o que poderia ser feito um outro tipo de tratamento, até para evitar tudo isso que a gente acabou, né, já conversou aqui no programa. Esse projeto de lei, ele fala do programa, né, Saúde da Mulher Paulista, ou seja, para falar sobre esse assunto também, discutir essas novas técnicas, trazer para a população, mas também trazer para o conhecimento da saúde pública a necessidade de ter ali as opções, né, para a qualidade de vida. Sem dúvida. Quando a gente fala,
a medicina pública é um pouco parecida, às vezes, com a medicina privada em alguns aspectos. Quando se fala no valor do procedimento em si, o valor da embolização, por exemplo, é maior do que o valor da miomectomia, o valor do procedimento. Só que a gente não pode esquecer que uma embolização vai embora do hospital no dia seguinte. Não tem transfusão de sangue, não tem UTI, essa paciente volta para suas atividades 3 a 5 dias depois da embolização. Quando a gente fala de uma esterectomia, que é bem mais barata, realmente é bem mais barata, só que a paciente vai ficar internada mais tempo, ela eventualmente vai tomar sangue, ela vai ficar 30 dias afastada de todas as suas atividades, pelo menos. Então, quando a gente coloca isso na ponta do lápis direitinho, que os americanos sabem fazer isso maravilhosamente bem, nós brasileiros não temos essa cultura. Os americanos têm. E coloca tudo na ponta do lápis, sai mais barato. Doutora Claudiane? Olha, eu acho que essa questão apontada pelo Henrique é muito importante, mas não é só a questão aí dos valores, é a recuperação e como é que fica o emocional dessa paciente diante de um procedimento cirúrgico. É muito importante que as mulheres saibam das possibilidades que elas têm dentro desse tratamento. É muito importante elas saberem que esse órgão pode ser preservado, que há maneiras de ser feito uma abordagem com preservação do órgão, ou pela retirada dos miomas, ou pela radiologia intervencionista. E cada vez mais nós vamos nos deparando com tratamentos que vão se atualizando e dando menos efeito colateral, menos tempo de internação e menos dor no pós-operatório dessa mulher. Ou seja, o retorno dela às suas atividades, depois que é tomada essa conduta que vai ser feita, cirúrgica, minimamente invasiva, ou até com a retirada do útero, que é a esterectomia, é importante. E nós, assim, sabemos, né, de alguns lugares, que talvez possa comentar melhor, onde já tem essas opções feitas de uma forma um pouco mais explicativas, feitas aí dentro de uma explicação e de uma aceitação pela paciente. Mas tudo aquilo que nós tivermos de opções terapêuticas para preservar um órgão que é importante e que se ele vai ter utilidade ou não, vai caber à mulher decidir isso, é muito importante. Então, esse nosso bate-papo aqui é muito importante, porque transmite conhecimentos, desperta as pessoas a pensarem e não só a ficar numa decisão de que o radicalismo é o que vai imperar, né? Vou lá, tiro o órgão e pronto. O que pode ser feito? Quais as complicações dessa conduta ou daquela conduta? Por que esse tratamento não pode ser universalmente ficar disponível? Obviamente que em lugares com toda uma infraestrutura, talvez não sejam todos os lugares que possam oferecer, mas se nós já tivermos locais específicos dentro do SUS, que é a maneira pela qual a maioria das mulheres vai ter acesso a esse tratamento, é muito importante nós discutirmos, pensarmos e levarmos à frente essas ideias e posições, até mesmo para os colegas médicos. É muito mais fácil você decidir explicando para a mulher que a atitude última será retirada daquele órgão, até você mostrar para ela no pós-operatório o resultado anatomopatológico daquele órgão, explicar que não tem malignidade, o emocional dela entra em sofrimento. Então, é muito importante que nós tenhamos todos esses métodos de forma bem clara sendo explicados e locais de retaguarda para que eles sejam feitos. E pensando em que todas as mulheres que têm acesso a qualquer via de tratamento da rede pública, da rede particular, possam ter a mesma escolha, o mesmo direito aí de acesso. E, doutor Henrique, a questão da informação também é essencial, né? Porque a mulher, quando ela recebe
o diagnóstico, se ela não tem a explicação correta do médico, a primeira coisa que ela pensa é que isso vai evoluir para um câncer. E o senhor já deixou bem claro, a doutora Claudiane também, não evolui para um câncer. E então a mulher ela já sai ali fragilizada, depois escuta que se não funcionar aquela medicação tem que retirar o útero. Falta muita informação. Falta muita informação. Parte disso é culpa nossa, da nossa classe médica, que eventualmente, às vezes, a gente, por razões pessoais, a gente acaba não passando, nós médicos, né? A gente não passa tudo que deveria passar, mas hoje todo mundo tem acesso a qualquer informação, né? Quer dizer, hoje a gente é privilegiado por um lado, né? As redes sociais, o Google, Dr. Google, né, que a gente chama, que todo mundo vai lá no Dr. Google e bate mioma uterino, como tratar mioma uterino, complicação. Quer dizer, hoje todo mundo tem acesso a um celular que esteja conectado com a rede. Então, é super importante ter a cultura de buscar, de ir atrás. Quer dizer, meu médico sugeriu uma esterectomia, eu não quero fazer a esterectomia, quais são as opções de tratamento que eu tenho? Vai lá, coloca, procura outra opinião, vai atrás de outro médico, nem que tenha que pagar uma consulta, faz uma consulta online, de repente, para ter mais de uma opinião. Quer dizer, você precisa, todos nós, né, nós somos médicos, eu e a Claudiane, mas nós somos pacientes também, né, nós somos as duas coisas. E quando a gente é paciente, a gente tem que ter a humildade de falar, peraí, isso daqui agora eu vou ser paciente. E aí a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar outras opiniões, a gente tem que ter certeza absoluta da conduta que a gente está tomando é a melhor para a gente. Às vezes é muito mais fácil a gente ouvir uma opinião e seguir atrás e falar, eu vou fazer o que eu adorei esse médico, ele foi super legal comigo, então ele é muito simpático, porque tem alguns médicos que têm essa característica que é invejável muitas vezes, de ter uma relação médico-paciente inacreditável. Quer dizer, se o cara falar, olha, vou tirar o teu olho, vou colocar um olho de vidro no lugar, o paciente às vezes vai lá e faz. Mas assim, é importante procurar outra opinião, é importante procurar na internet, é importante procurar na rede social, conversar com uma amiga que já fez essa cirurgia, como é que foi teu pós-operatório, como você está se sentindo hoje. Uma coisa, por exemplo, que pouca gente fala, que é importante a gente falar aqui, a esterectomia, mulheres que são esterectomizadas, que tiram o útero, algumas delas ficam anorgásmicas. Elas não conseguem mais ter orgasmo. O útero tem alguma função, que ainda não se sabe bem qual é, no orgasmo feminino. Então, essas coisas têm que ser faladas, têm que ser explicadas, têm que ser pesadas. E muitas dessas mulheres, ainda assim, por direito e porque querem, elas vão optar pela esterectomia. E não há nenhum problema nisso. Mas elas têm que estar munidas de informação. Como a Claudiane falou, a nossa obrigação aqui é informar os pacientes de todos os riscos e benefícios de todas as técnicas. A gente ajuda a paciente a escolher qual é o caminho que ela vai seguir, mas a escolha do caminho é sempre da paciente, nunca nossa, dos médicos. Bom, e até para a gente caminhar para o final do nosso programa, doutora Claudiane, uma dúvida que as mulheres têm quando recebem o diagnóstico de mioma é a questão de não poder gerar, né? Então, a gravidez ali fica comprometida ou quando engravidam também ficam muito preocupadas. Fala para a gente sobre isso. Nós temos realmente esses dois aspectos. As pacientes que não engravidam por ter miomas, dependendo da localização, e as que engravidam com os miomas, que a gente brinca ainda que tem o nenê e tem os filhominhas, são os miomazinhos. Na gestação, esses miomas, eles praticamente vão aumentar de tamanho, porque o útero vai aumentar de tamanho. Mas não é porque depois do parto que vai ocorrer aí que eles vão ficar maiores do que estavam, não. Então, é possível, sim, uma mulher engravidar com um ou vários miomas e ficar muito bem durante a gestação. Isso é um controle feito principalmente aí pela ultrassonografia obstétrica. E há também as mulheres que têm o que a gente chama de infertilidade, primária ou secundária. Primária é quando a mulher nunca engravidou, secundária é quando ela já engravidou e está encontrando alguma dificuldade. E aí, na avaliação
de todos os fatores envolvidos na infertilidade, o que aparece é a presença de um mioma. Mas como nós já conversamos aqui, qual que é a localização desse mioma? Qual que é o tamanho dele? Porque miomas é algo que tem que ter nome e sobrenome para nós decidirmos. Muitas vezes, realmente, a retirada cirúrgica deste ou daquele mioma, às vezes não todos, vai melhorar as condições desse útero para engravidar. Só que tem um detalhe aí muito importante, que é o seguinte: qualquer útero que passa por uma cirurgia, ele tem um tempo para depois ser liberado para que essa mulher possa engravidar. É igual a história, por exemplo, de uma mulher que teve uma cesárea. Ela pode ter um parto normal depois? Pode, desde que tenha um intervalo mínimo aí de 2 anos. Então, um útero que passou por uma cirurgia de miomectomia, que é a retirada dos miomas, ele vai ter que ter um tempo para ficar quietinho, sem gestação, para que nós não tenhamos risco desse útero abrir, sofrer uma rotura durante a gestação. Então, identificar se é realmente um mioma a causa da infertilidade, decidir como que ele vai ser tratado, se ele vai ser retirado antes, se ele vai ser retirado depois, vai variar aí também de caso a caso. Tem muitas mulheres que, quando engravidam com miomas, ficam muito preocupadas, mas vale um pré-natal bem feito, bem acompanhado, principalmente de um ultrassonografista que faça uma avaliação bem detalhada desse mioma para que nós possamos dar segurança para essa gestante. E nós temos medicamentos, hormônios durante a gestação que nos auxiliam também nesse caminho. Então, é muito delicado e precisa de investigação, precisa, muitas vezes, de explicação. E um outro detalhe que é muito importante, nós, como profissionais de saúde, médicos, é discutir o caso daquela paciente com outros colegas. Se opera, se não opera, se avalia se vai fazer esse ou outro tratamento. Então, nós não estamos isolados. Nós temos, como o Henrique comentou, uma facilidade de artigos científicos e de colegas que muitas vezes têm experiências maiores do que as nossas, para que nós possamos avaliar aquele caso daquela paciente em especial, para saber qual vai ser a melhor conduta para ela. Então, nós temos que nos lembrar que nós não somos ilhas, e sim pessoas que têm que conversar, trocar ideias, trocar experiências, e nessa conversa toda envolver a paciente nesse raciocínio lógico, nesses riscos, e ouvir a opinião dela a respeito de um caminho ou de outro. E só complementando o que a doutora Claudiane falou, a sociedade, nós médicos e a sociedade normalmente taxa a culpa da infertilidade sempre para o lado da mulher, né? Mas às vezes a gente esquece que o homem também pode ser, entre aspas, né, o culpado por essa infertilidade. Então existem casos que mulheres têm um miominha que a gente sabe que não é o responsável pela infertilidade, essas mulheres acabam sendo submetidas a uma miomectomia, que eventualmente pode até complicar, ou até uma embolização, e não conseguem engravidar depois da mesma forma. E depois, quando a gente estende a investigação, a gente acaba descobrindo que esse homem, por exemplo, tem uma varicocele, e que ele é o responsável pela infertilidade, não a mulher. Então, quando a gente fala em infertilidade em consultório médico, a gente tem que sempre lembrar do homem também, e não sempre, porque é muito mais fácil a gente falar, é o mioma, vamos tirar o mioma que vai resolver. Às vezes não resolve, a gente acaba frustrando essa mulher, a gente acaba frustrando esse casal, e a gente esquece de avaliar o outro lado. Então, sempre muito importante, quando a gente fala de infertilidade, ao mesmo tempo que essa mulher está sendo investigada hormonalmente, por mioma, por um pólipo no útero, a gente tem que sempre olhar para o homem também, fazer um espermograma, fazer um ultrassom,
de testículo para ver se esse homem não é portador de varicocele também. Bom, quero agradecer a participação dos nossos convidados que trouxeram para a gente tantos esclarecimentos. Agradeço o doutor Henrique Elks, que é cirurgião endovascular. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. É um assunto que traz paixões, sempre. É um assunto que eu sou apaixonado, que me dedico muito há muito tempo. E, como eu disse, o importante é a informação, o importante é que vocês, mulheres, vão atrás dos seus direitos, briguem, peçam outra opinião, leiam, estudem, e aí vocês tomem a decisão que melhor convier à expectativa de todas vocês. Obrigada. Também agradeço a participação da doutora Claudiane Arruda, ginecologista obstetra. Muito obrigada, doutora. Muito pelo convite. Todas as vezes que nós podemos conversar e explicar é sempre muito bom, principalmente para nós, que possam existir outros bate-papos assim, para a gente poder estar aí ampliando tudo que existe nesse universo médico, e agradeço mais uma vez aí o convite. Eu que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.